Então, bora para outro react, e dessa vez não será do meu canal Nerd, mas sim de um canal que eu conheci recentemente chamado Golfinho Espacial, ou Golfinho Sideral, é Sideral. Então, vamos para esse vídeo aqui, no caso, a obra-prima cancelada do Superman. Vejamos se era uma obra tão interessante assim. Calma aí, volta, começa de novo. Você quer o quê? Eu quero ajuda pra começar a ler o Superman. Tudo é muito confuso e eu não sei nem por onde eu inicio. Não, eu não acredito nisso. Darwin lendo quadrinhos? O garoto alienígena que eu conheço? Sim, qual o problema? Dá pra parar de brincar com a minha cara e me ajudar com essa pilha? Tá legal, eu ajudo. A gente já teve essa conversa antes, aliás. Você não precisava ter pego todos os número 1 do Superman. Tipo, Não, até aqui esse canal é bem interessante, né? Porque já é algo mais diferenciado, puxa essa estética de desenho dos anos 60, talvez 50. Eu achei parecido com a pegada do desenho dos Super Amigos até. todos, de todos os tempos. A Clara me deu um Action Comics 1 pra começar. Só que aí eu procurei e fui achando várias coisas com o número 1, todas diferentes. Qual a necessidade dessa repetição? A Clara é um robô, acho que nem ela é capaz de entender as nuances da arte de começar a ler HQ. Olha só, Clara, eu quero começar a ler mais sobre o Batman. Qual quadrinho você me recomenda? Muito bem, a Detective Comics 27 estará disponível na ala ao lado. Boa leitura. Quem é o psicopata que começa pela primeira HQ de todas? Quem era nascido na época? Enfim, pelo que eu entendi, você só quer um bom ponto de entrada pro Superman, certo? Corretíssimo. Tá, mas a notícia é que isso não existe. Espera, o quê? Eu ia falar que o ponto de entrada perfeito não existe, mas dizendo isso em voz alta, meio que existe sim. Então me diz, não é? Uma história minuciosamente construída por alguns dos escritores mais criativos do mercado, que sintetiza tudo que o Superman é e já foi. Uma história à altura do seu legado, trabalhando todos os seus melhores aspectos até atingir a 10ª potência, a obra-prima absoluta do Superman. São exatamente o que eu procurava. Onde eu posso encontrar pra ler? Essa é a parte engraçada. Você não pode. O quê? Ela foi rejeitada. E como isso vai me ajudar agora? Sei lá, você sabe. Deixa eu te contar essa história. Em outubro de 1998, 3 grandes escritores dos quadrinhos e o Mark Miller elaboraram uma proposta de 21 páginas que tinha o intuito de revitalizar o Superman para o novo milênio. Ok, Mark Waid, Mark Miller e Grant Morrison. O Morrison eu apoio 100% escrevendo Superman. O Wade, eu também adoro muitas histórias dele, mesmo que eu não seja muito fã de O Legado das Estrelas. E quanto ao Mark Miller, eu não me lembro se ele escreveu alguma história do Superman que eu já tenha lido. Mas algo me diz que ele escreveu entre a Foice e o Martelo, só não lembro o que. Mas se ele realmente tiver escrito, vai aparecer na tela aí. E se tiver escrito, funcionaria se dessa Combinada pelo próprio editor das revistas do Azulão, Ed Berganza. Esses escritores eram Tom Payer, Mark Miller, Mark Waid e simplesmente Grant Morrison. O mais legal disso tudo é que a proposta foi lida e aprovada. Confusão. É isso, confusão é o que se passa na minha mente. Achei que ela tinha sido rejeitada. Calma, ainda vamos chegar lá. Tudo estava muito bem alinhado nesse início. Um fato curioso, essa proposta está intimamente relacionada àquele encontro xamânico que Grant Morrison disse que teve com o cosplayer do Superman, que talvez poderia ter sido o próprio Superman encarnado em Sheraton, San Diego. E olha como se eu soubesse desse tal encontro, pior, com o significado xamânico. É aquela história que inspirou a capa de Grandes Astros, que ele observou quão relaxado o cosplayer estava e isso desbloqueou todo um olhar sobre o personagem. E, enfim, aconteceu. Nós tínhamos o Superman do século XXI. Tínhamos 4 caras que esperaram a vida inteira pra fazer isso. Nós queríamos lançar em janeiro de 2000 e provavelmente venderíamos 1 milhão de cópias. Seria a maior e mais legal coisa que já aconteceu a Kal-El desde a reformulação de Byrne. E a DC vacilou. Assim surge o lendário documento intitulado Projeto Superman 2000, ou Superman Now. E qual era a tal especialidade desse documento? Eu já vou te contar tudinho. Primeiro, um pequeno contexto histórico. Os autores partem de uma premissa muito simples. A cada mais ou menos 15 anos, o Superman passa por uma grande reformulação. De Joe Shuster e Jerry Siegel para Mort Weisinger, durante a Era de Prata, introduzindo todas as bizarrices da superfamília. Depois, Danny O'Neill e Judy Schwartz trouxeram um pouco mais de seriedade e menos humor para a Era de Bronze, culminando no pós-crise do John Byrne, que limou toda a magia do personagem, apagou conceitos e construiu uma nova base do zero, deixando-o mais realista e exacerbadamente patriota, para o bem e para o mal. Mas pro mal. Estamos no final dos anos 90 e um novo ciclo precisava se iniciar. Ok, essa frase envolvendo o John Byrne me deixou preocupado com o que eu vou acabar vendo pra frente. Mas vamos ver o que é que ele vai falar de outras fases do Superman até aí. As tendências do pós-crise ainda estavam em atividade, prejudicando as vendas e perdendo cada vez mais espaço para a era dos anti-heróis. O Homem de Aço já tinha morrido, voltado, se casado, separado em 2 cores, todas as tentativas foram feitas. Em paralelo, a série de TV Lois e Clark fazia sucesso. Todos esses fatores contribuíram para um foco em romance e drama, perdendo o fator espetáculo. O Superman passou a ser mais escanteado em suas próprias revistas. Algo precisava ser feito. O Homem da Manhã precisava parar de correr atrás do ontem. Ele precisava de uma nova cara. Um herói progressista, inteligente e entusiasmado. O ícone americano supremo revitalizado para o novo milênio como uma figura inspiradora.
Criadora, um modelo para a humanidade global do século XXI. Nossa intenção é restaurar o Superman ao seu lugar de destaque como o maior super-herói de todos, e derrubar Spawn e todos os padrinhos da Marvel que estiverem em seu caminho. Não achamos que isso era um grande problema. Eles eram corajosos. E não é? E o... Tá bom, até aí é fácil de entender, né? Realmente, o Superman, ele devia, em teoria, ser o herói que mais vende na história, considerando que ele foi o primeiro e, consequentemente, é o maior herói da história. Agora, dizer que é um símbolo americano já é complicado. O que é que eu vejo como símbolo americano? O Capitão América já é um exemplo mais fácil de o que é um símbolo americano. Esse ser patriótico, mas que ainda mantém a sua visão de mundo de acordo com o que ele acha certo. O Superman, você já pode pegar a maioria das questões envolvendo a Era de Ouro. Ele não era um símbolo patriótico, né? O cara era socialista quando foi criado, né? Então a gente via ele parando uma guerra do nada. Que nem foi feito agora com o Superman do James Gunn. Até nos anos 2000 já, o Superman ele já se envolveu em conflitos. Ele não diretamente usando a força, mas ele se envolveu em conflitos fazendo greve, inclusive, né? Então, indo contra os Estados Unidos. Ele mesmo fala, ele não é um cidadão da Terra, ele é um cidadão de outro planeta. Logo, ele não pode ser tido como um símbolo patriótico, eu diria, na questão dos Estados Unidos. Mas se você for considerar outros aspectos, aí a gente talvez possa debater. O pior é que conseguiriam fazer isso com uma mão nas costas, né? Qual crise eles usariam de desculpa pra essa mudança? É aí que tá o pulo do gato. Diferentemente dos resets passados, o que eles chamam de resets cósmicos, a ideia seria adotar uma política de incluir e transcender a continuidade passada. Incluir e transcender. Basicamente, eles iriam sintetizar todas as eras passadas, introduzir seus aspectos nas novas histórias e trabalhar até atingir o máximo do potencial. Mas, ao mesmo tempo, nunca iriam jogar para debaixo do tapete o que foi feito imediatamente antes dessa reformulação. Tudo é válido, tudo tem seu valor e espaço. Me parece complicado de uma maneira não essencial. Por que só não voltar tudo e recomeçar do número 0? Sei lá, Darwin, é o Green Morrison, funciona. Deu certo com o Batman depois, então não dá pra duvidar. Enfim, continuando. Agora, com o contexto devidamente estabelecido, podemos documento em si. O grande ponto de partida é a radical, porém orgânica, inversão da dinâmica entre Clark e Superman. Na nossa interpretação, Clark Kent não é quem Superman realmente é. Clark é o que o Superman era. Clark só desenvolveria seus poderes após atingir a puberdade. Só bateria... Ok, como assim? O Superman não é o que Clark Kent é. Tá bom, é uma interpretação do personagem, eu também não vou julgar, eu também acho essa ideia válida. Desenvolver os poderes na puberdade é o certo até, né? Eu acho que seria complicado criar uma criança com superpoderes, principalmente um bebê. Solar seria lentamente maturada pelo sol do Kansas. Essa história seria sobre um filho de fazendeiros que se tornou um alienígena do dia pra noite. De repente, o jovem Clark não conhece seus pais apenas pela visão, pelo tato e pela audição. Ele conhece o timbre exato de seus pulsos, consegue observar o seu DNA e reconhecer seus campos elétricos característicos, além de ouvir o estalo neural e a liberação de substâncias químicas que lhe indicam que mudaram de ideia sobre algo. Ele pode escanear todo o ambiente em um instante, com níveis de percepção que só podemos imaginar. Apesar dos valores... Isso me lembra Grandes Astros, né? O Superman de Grandes Astros, ele fazia isso, de analisar a fundo a matéria. Ah, já vi onde isso vai dar. Éticas heredadas de sua criação humana, Clark simplesmente não pode mais ser um deles. Sua percepção de realidade muda drasticamente, ela se eleva. Sempre achei que Clark era pessoa e Superman só um disfarce. O que ele pode fazer? Não é esse o ponto? Se você tiver preguiça de olhar mais a fundo, sim. Aqui, apesar de que ser só um disfarce, ele ainda tem um papel crucial. Ele não é afetado pelo tempo ou gravidade, mas ainda seria um constante lembrete para Kal-El do que é ser um humano. Embora as sensações estejam apenas na sua memória, ser Clark o afasta de sua natureza fria e deslocada. Em outras palavras... E que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade. Enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem... Isso é uma coisa que eu acho muito foda. Que não podemos dizer que foi uma destruição do que o personagem é, né? Você pega a criação dele, que foi criado por judeus, sendo um herói socialista, provavelmente o primeiro herói socialista da história, e simplesmente, com a entrada da Segunda Guerra Mundial, eles transformam o Superman numa propaganda política e esqueçamos o judaísmo dos criadores. Mesmo que isso não tenha sido colocado, né? O Superman se torna protestante e se torna uma propaganda política, deixa de ser socialista, se torna patriótico ou, a certo modo, até capitalista. Tanto que nos 952, mesmo que a história seja uma porcaria, eles ainda trazem de volta o que é o Superman de verdade, né? Dá pra dizer. Pelo menos o conceito inicial que foi criado nos anos 30. de todos. De acordo com a visão original do Siegel e Shuster. Acho difícil que fariam todas essas mudanças sem um pretexto. Como o Superman pode ser um em um mês e outro no outro? É simples, é só tratar as células solares como baterias literais. Quanto mais energia, maior a sua potência. Legal, né? Acho que sim. Agora precisamos falar de cada personagem.
Superman é descrito como tendo uma curiosidade e pureza infantil, inteligente, rápido, bondoso, sempre relaxado e sorrindo. O herói considera todos como amigos até que se prova o contrário. Seu pensamento está em um nível além da nossa imaginação, mesmo tendo um ar claro e elegante. A abordagem não só fecharia todas as portas para histórias de Superman malvado, como também o colocaria de volta como a estrela das próprias revistas, sem a necessidade dos subplots novelescos de seus coadjuvantes, retornando verdadeiramente às suas raízes de campeão dos fracos e oprimidos lá da Era de Ouro. O trabalho do Superman é lutar e inspirar aqueles que não podem lutar sozinhos. Seu trabalho é fazer desse mundo um lugar melhor e ajudar a humanidade a enxergar o seu potencial. Esse é um deus mandado à Terra não para sofrer e morrer, mas para viver, inspirar e mudar a cara da galáxia por seus feitos e reputação. Esse é um homem que vai arranjar tempo para salvar um cachorro do afogamento ou limpar as lágrimas de uma criança, enquanto tenta impedir que Mongo colida o nosso sistema solar com Alpha Centauri. A origem também sofreria algumas alterações. Jor-El não iria saber da existência da Terra e a chegada de Kal-El seria puramente trabalho do destino, a última esperança desesperada de Krypton mesmo. E eles também pediram para pegar leve com os paralelos bíblicos. Seus criadores eram judeus, então faz sentido. E também queriam modernizar o traje. Aí sim, já botei moral nesse projeto. Afinal de contas, meu Deus, o Superman não era uma figura religiosa quando foi criado. Analogias religiosas vieram depois, quando outros escritores decidiram escrever. Grant Morrison e sua trupe entenderam o que fazer, né? Tirando os calções vermelhos. Finalmente, Superman é esperto o suficiente para vestir a sua cueca por dentro das calças. Você acabou de foder. Eu dou moral e os caras me quebram. Tirar a cueca do Superman é como tirar o morcego do Batman. O que faz o Superman ser o que ele é o jeito, como eu posso dizer, de como ele consegue se aproximar com as pessoas. E isso é um dos jeitos de se aproximar. Uma criança vai ter medo do Batman se vê ele no escuro vestido de morcego. Mas é mais difícil dela ter medo do Superman, sendo que é um cara que usa uma cueca por cima da calça, né? Gera mais identificação com as pessoas. Mas aí vai de pessoa pra pessoa. Acho que aqui foi mais uma questão de estilo mesmo. Agora sim. Isso é mudança de verdade. Alguém precisa fazer isso com cinemas urgentemente. Cala a boca, Darwin. Enfim, achamos a contribuição do Mark Miller nisso tudo. Isso é bem a carinha dele. Se bobear, essa é a minha parte favorita. Em um esforço para fazer o Superman voltar a ter a sensação de primeiro super-herói, e uma cronologia em que ele simplesmente já não é mais o primeiro, os autores iriam trabalhar o que chamam de anos perdidos. Após o colegial, Clark teria buscado treinamento com ninguém mais, ninguém menos que a Sociedade da Justiça. Vemos o Senhor Destino perto do fim da existência de seu grupo, dizendo à Sociedade da Justiça que seu trabalho está praticamente encerrado, que a primeira era dos heróis foi apenas o prelúdio, que, em breve, o maior herói de todos chegará das estrelas e que será a tarefa da equipe encontrá-lo e ensiná-lo sobre o mundo dos heróis fantasiados. Essa pequena adição ao passado confere ao Superman uma nova grandeza, uma nova dimensão religiosa e o vincula mais diretamente ao desenvolvimento dos super-heróis no universo DC. E aí, isso não é... É uma ideia interessante, eu admito, mas não faz muito a minha cara, né? Mas aqui é a minha opinião. Afinal de contas, eu vou dizer, eu reclamo de O Legado das Estrelas porque eu acho que é uma história que só me pega mais quando tá chegando na edição 8. Mas tem uma coisa que me pegou de primeira foi essa questão do Superman aprendendo sozinho o que é ser um herói e o que ele é, né? E é o que acontece nas primeiras edições, né? Eu prefiro ver o Superman sozinho. Inclusive, eu acho que essa colaboração não foi do Mark Waid, com certeza. Afinal de contas, foi ele que escreveu O Legado das Estrelas, então ele também me entende. Legal? E era pra ter algo de especial nisso? Achei que o Super já fazia parte dessa equipe. Não, Fuzarvin, você não leu nada do que eu indiquei? Claramente não. Você tá confundindo com a Liga da Justiça. A sociedade é outra, bem mais antiga. Certo. Os caras de Adão Negro. Sim. Eles não são tão antigos, não. O Superman aparece no filme. O que importa é que esse aval simbólico iria trazer de volta a grandeza do Superman. Fazer dele o herói definitivo, no olhar dos primeiros heróis da Terra nos quadrinhos. Clark Kent precisa ser diferente do Superman. E isso, por incrível que pareça, é algo que não se vê há muito tempo nas HQs. Clark não precisa ser um covarde dramático e exagerado, mas também não pode ser tão bem sucedido a ponto de ter o mundo na palma da mão. Não podemos esquecer porque ele foi criado em primeiro lugar, pra ser uma referência. Como eu já tinha mencionado antes, um constante lembrete do que é ser um humano para o Superman. Um disfarce que o mantém longe do desapego ou indiferença e o permite andar entre os humanos. Sem a menor sombra de condescendência, Clark se encanta eternamente com a humanidade. Um homem cujas percepções rotineiramente desvendam mistérios e segredos genuinamente ama ser confrontado pela única coisa no universo que pode realmente surpreendê-lo. Um amigo para todos no planeta diário. Alguém que as pessoas naturalmente procuram para desabafar, abrindo brechas para histórias mais intimistas. Ele também seria vegano. Óbvio que sim, né? Honestamente, Ok. Esse negócio de que o Clark ele tem que ser... Ele não pode ser um completo fracasso, mas também não pode ser bem sucedido, eu acho que já passou, né? Considerando que eles não iam esquecer o que aconteceu no pós-crise... Vamos lembrar o quê? Esse Superman tava nativo há uns 10 anos, mais ou menos? Talvez um pouco mais. Então, nessa altura o campeão já tava casado com a Lois Lane. Dependendo... Sei lá. Não tinha o John Kent ainda. Mas tava casado com a Lois Lane. O Perry White provavelmente já devia estar na época de querer se aposentar, talvez.
Então eu não vejo por que esse Clark Kent não estaria bem sucedido agora, né? Bom, ele tá tendo a vida que ele quer, ele voltou dos mortos, tá sendo um grande herói, nunca mais morreu, ficou um mais poderoso, então o que teria de mais em você ter um Clark Kent mais bem sucedido? Ponto E agora negativo vamos ver aqui da é o própria foco Lois Lane. exacerbado no problema do casamento entre Clark e Lois e não na repórter em si. Os escritores queriam trazer de volta o triângulo amoroso entre Clark, Lois e Superman, desfazendo o matrimônio com respeito, meio que de uma maneira similar ao que Mas pra que, meu irmão? Foram mais de 50 anos pra acontecer esse casamento. Não, você tem noção. A Marvel lançou o Quarteto Fantástico e em 5 anos o Reed Richards e a Sue Storm se casaram. O Superman e a Lois Lane só foram se casar 50 anos depois, canonicamente. Então, para que eles fazem algo que demorou tanto? Mais um ponto negativo para essa história. o Alan Moore fez com o legado do Eisinger ao matar o Krypto. Trabalhar o relacionamento e partir o coração do leitor ao meio quando a separação acontecer. E isso aconteceria por fases. A primeira seria colocar Lois na posição da correspondente internacional do Planeta Diário. Eles ainda se encontram com frequência, ocasionalmente passam finais de semana românticos na fortaleza. Ele prepara o café da manhã dela na cama em questão de segundos, com ingredientes do mundo todo. Dança valsa com ela pelas auroras, etc. Eles jogam um jogo sempre que se encontram como Clark e Lois, trocando farpas e duelando como Tracy e Hepburn. Lois e Clark se tornam um pouco mais tensos, enquanto o amor entre Superman e Lois se torna mais grandioso e dolorosamente pungente. O segundo seria colocar em prática uma grande história no meio do ano, uma trama megalomaníaca envolvendo Luthor e Brainiac. E você não vai contar? Não, eu vou segurar até o final, já que é o mais próximo de uma outline que temos e também pra chegar quem tá assistindo. O que será que vai acontecer? Fica até o final e descubra. Ou eles podem pular. Não estraga o clima, Darwin. Jonathan Kent, Devin. Eu achei isso engraçado. Graça. Tá bom, foi o Grant Morrison que deu essa ideia, né? Uma ideia boa, né? Só pelo campeonato, o Jonathan Kent poderia enfim morrer. E o que vai acontecer uns 8 anos depois, né? Lá em Superman Brainiac. E algo tão terrível como a morte? Não, não é isso. É o jeito que tá escrito. Tem toda essa disputa na internet sobre as pessoas que são a favor e contra a morte do Jonathan. Que horror! Bom, vi na internet então. Esse é o tipo de coisa que se tem opiniões fortes por aqui. Enfim, os escritores argumentam que o Superman precisa de uma tragédia na sua formação, para ensiná-lo que não pode salvar todo mundo ou resolver qualquer problema. A Marta ainda seria usada como uma âncora, porém de uma maneira reduzida, para deixar... E foi o que foi feito com o Superman Brainiac. O Superman ele é super poderoso, mas ele também não pode impedir problemas de saúde. Ele vai fazer o quê? Fazer um coração voltar a bater, sendo que o bicho parou? Inclusive, se não me engano, é o que acontece justamente em grandes astros, né? O cara meio que pega uma espécie de overdose solar, ou melhor, câncer, por assim dizer, e não tem o que fazer, ele vai morrer de todo jeito. Ele não tem como impedir isso, independente de quão poderoso ele é. Era o herói mais independente, sem ter uma fonte de sabedoria infinita. O Planeta Diário continuaria o mesmo, porém ele seria atualizado para ser um jornal eletrônico com alcance internacional. A superinteligência do Superman e sua percepção avançada deixaram-no com mais tempo e células cerebrais para preencher, então a fortaleza se torna um lugar de atividade barroca mais uma vez. Enquanto ele se torna um robista por excelência, o polímata que se interessa por tudo. Laboratório, museu, observatório, ginásio, a fortaleza serve diversas funções, fornada com artefatos de galáxias distantes e da própria história humana. Temos de tudo, o Titanic, o diário, o cofre da Zona Fantasma e seu mapa. Sim, o Superman tira um tempo do seu dia para mapear o vazio infinito, a sala impossível onde ele pode se comunicar com seus descendentes, o recém-nascido universo de Esse Nomei, um paralelo para o nosso mundo. Se você prestou atenção e for um pouquinho esperto, você já entendeu o que tem aqui. Eu só vou concordar pra não receber outra bronca. Pelo menos imagina como deve ser. É o lugar mais legal do mundo. Existe até um habitat bizarro, onde o Superman mantém algumas pobres criaturas infectadas no ataque da Terra Cubo e tenta deixar suas vidas insignificantes menos agonizantes. É até que fofo. Isso aí, bizarro. Eu vou te injetar dessa nave. Eu vou. Não tem um dia sequer que eu não sítio bizarro. Como é possível você não conhecer ele? Olha isso. Começa a suspeitar que esse tal bom ponto de entrada não é tão bom. Ou sequer chega a ser um ponto de entrada assim. O quê? Eu não tô entendendo nada. Quanto mais você fala, mais eu começo a entender por que cancelaram. Não tem nada a ver com... Quer saber? Deixa quieto. Eu só vou seguir e explicar alguns dos vilões, pode ser? Será que assim você para de reclamar? Pelo menos o Lex Luthor você conhece, né? O que você acha que eu sou, um imbecil? Luthor é tão inteligente que ainda não temos uma palavra para descrevê-lo. Chamá-lo de gênio é tão insultante quanto chamá-lo de imbecil. Essa versão de Lex está em um nível nunca antes explorado. Se considerando o melhor humano que já viveu, Luthor apenas se tornou um criminoso sociopata irredimível com a chegada do Superman. Aqui, Lex nem é um empresário de verdade. Os afazeres da LexCorp tomam minutos do seu dia e está sempre gerenciando diversos projetos mais complexos paralelamente. Essa é sua fachada equivalente ao Clark Kent, criada para que o subestime, e o Superman o considera um trágico caso de potencial desperdiçado. Ele sabe agora que Luthor não fosse o caminho que escolheu, poderia ter sido seu único e verdadeiro igual nessa terra. Embora a maior prioridade do Superman sempre seja deter os planos de Luthor, sua maior frustração será sua contínua incapacidade de reabilitar Lex para o bem de toda a humanidade. Agora, Darwin. Ok. Mais do que certo, né? Até porque o Lex Luthor é, teoricamente, o segundo homem mais inteligente do mundo. Ah, não, lembrei. Isso mudou. Ele se tornou o primeiro homem mais inteligente do mundo
E o Senhor Incrível, que era o primeiro, voltou a ser o terceiro. O Batman ficou em segundo. Mas ok, né? Mesmo assim, é o auge da inteligência humana. O Lex Luthor é... O Lex Luthor, para pensar um negócio, ser empresário, ser cientista, é uma fachada, né? Ser vilão é o ponto principal dele. Mas ele é vilão porque ele simplesmente tem inveja do Superman, ou ele é vilão porque ele acha que o Superman atrapalha? Eu fiquei interessado para saber qual ia ser a visão deles para essa história. Imagine um planeta vivo e predador, silenciosamente vagando pelas galáxias e replicando suas presas para destruí-las sem que ninguém o perceba. Eu consigo imaginar isso. Esse planeta finalmente chega na Terra, e o primeiro espécime que ele replica é o Bizarro. Sua estrutura muda para se aplicar à natureza inversa daquela criatura, acidentalmente criando um vírus que contamina toda a forma de vida, como uma praga. Lentamente, tudo é amaldiçoado a viver uma vida invertida, dolorosa e sem propósito. E, inevitavelmente, você acabará com um conceito equivalente ao mundo bizarro, uma terra cubo, onde o clone pode viver em paz com seus iguais e governá-los. Os bizarros devem remeter a um estilo de Cronenberg e Lynch de humor negro e pavor angustiante, misturados ao charme triste e sinistro. Isso não é demais? Talvez. Passando para o Brainiac. Aqui ele seria um cérebro digital, criado por Luthor para armazenar o moribundo vilão. Um monstro de Frankenstein sem um pingo de compaixão e que genuinamente assusta o Superman. O Metalo também teria uma pegada de terror, descrito como um stalker maníaco, estilo Halloween, com um coração feito de kryptonita vermelha. Kryptonita vermelha? Eu achei que fosse verde. Sim, na verdade existem vários tipos, com diversos defeitos. Eu deveria fazer um vídeo sobre isso, pois a vermelha é a que mais me confunde, tipo assim, de longe. Nelson, se você tá confuso, nem tenta explicar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela só é inconsistente. Até demais. Seus efeitos variam desde emocionais a físicos. O importante é que, nessa abordagem, a Kryptonita vermelha causaria mutações dolorosas no herói, ao maior estilo body horror, a mosca, esse tipo de filme. Que nojo. Falando em nojento, o Parasita também ia ter um espaço. Eles não mudaram muito dele conceitualmente, além de adicionar os poderes de sua versão da série animada, onde ele consegue absorver muito mais que energia. Visualmente, porém, a história é outra. Um corpo marcado pela radiação não é roxo. Um corpo marcado pela radiação é uma massa de músculos, cartilagens e tumores expostos com tendões sem carne para contê-lo. Deveria doer só de olhar para o Parasita. Meus interiores tremem só de pensar. Ok, visão interessante quanto ao visual do Parasita, mas... Ai, eu nem prefiro pensar em como é que ia ser isso numa história em quadrinhos. Nisso, eu conheci uma pessoa que sofreu de algo muito parecido com essa descrição. Cadê? Enfim, não se preocupa, foi só uma espécie de gripe que se pega quando a cavidade inferior... Para, Darwin, eu não quero saber. Enfim... Solaris faria o seu retorno de DC 1 milhão para o seu primeiro encontro com o Homem de Aço. O Homem Brinquedo é bem interessante e ele continua essa tendência de terror. Imagine algo tipo Toy Story com Chucky. O espírito de Winslow Shot possui uma figura tipo de G.I. Joe que ganha vida durante a noite para comandar um império criminoso composto por outros brinquedos. Tipo, ok. O último desses monstros seria o Homem Kryptonita, um lobisomem de Kryptonita na verdade, rochoso, maligno e astuto, um personagem do núcleo de suporte que se transforma raramente e não tem ideia do que faz durante esse tempo. Qual é dessa obsessão com o terror? Não tenho a mínima ideia, que é porque é legal, sei lá. O Galhofeiro, por sua vez, deixaria de ser um equivalente ao Coringa e se tornaria um anticorporação, que luta pela verdade, justiça e jeito americano de uma maneira completamente oposta ao Superman. Seu objetivo seria fazer a população abrir os olhos para as coisas estranhas acontecendo com as empresas e heróis bem debaixo de seus narizes. É o único cidadão comum que acredita que Luthor é uma genuína ameaça à vida. E por fim, mas não menos importante, o Sr. Mxyzptlk, que ainda seria apenas o Mxyzptlk. Não tem muito o que melhorar em um duende da quinta dimensão, cujo único objetivo é encher o saco do Superman. Tá, por enquanto é isso. Deu pra entender qual o papel de cada vilão? Ok, melhorou totalmente que todos os vilões, então... Meu joia aí. E como cada um é um reflexo de uma característica específica do Superman? Não. É fantástico. Você é capaz de resolver as equações mais complexas, mas quando o assunto é quadrinho, seu cérebro desliga de repente, né? A culpa não é minha, vocês humanos são esquisitos. Esses desenhos são complicados, cheios de letrinhas. Se fossem ao menos filmes animados, talvez... Olha, não vale a pena, só vamos seguir. Vamos voltar para aquela grande história que falamos no começo? O impensável... Eu sabia. Ai, vamos fazer o quê? Um novo dia com o Superman. Um novo dia... um novo dia. E ele... de todo jeito, um dia a mais é uma história legal até antes do final. E esse é o mesmo caso aqui. Um novo dia é uma história horrível pra mim. E vai ser o mesmo caso aqui. Sabia. Finalmente aconteceu. Luthor e Brainiac, trabalhando juntos, finalmente descobriram o segredo da dupla identidade do Superman. E eles contaram ao mundo. E as consequências são piores do que o esperado. Colecionadores reviram seu apartamento e escritório em busca de souvenirs. Ataques coordenados contra seus pais e colegas de trabalho viram rotina. Todos quem o Superman mais ama estão com um alvo nas suas cabeças. Essa é uma daquelas histórias que mostra a importância de identidades secretas. Mas, Cosmo, agora não, Darwin. E isso é só o começo. A aliança entre Luthor e Brainiac forma uma ameaça global. O Coroano deixa o céu avermelhado, enquanto o Gênio promove um violento encontro
encontro entre Superman e as partes mais perigosas de sua galeria de vilões. Em meio a tudo isso, o Homem do Amanhã pena para achar uma solução para salvar não só sua vida, mas a de Lois e de todos os outros. Agora não, essa linha se torna tão perigosa que passa a ameaçar até a quinta dimensão, forçando Mix e Spitalik a se aliar com seu maior nêmesis. Mix e Super atinge um nível tão alto que inevitavelmente começa a frustrar os planos de Lexia. Agora era hora de Brainiac finalmente se vingar. Calma aí, Darwin, presta atenção, essa é a parte mais complicada. Como é teorizado pela ciência, memórias não são apenas conexões elétricas armazenadas no cérebro, mas também envolvem um complexo processo químico. Então, sabendo disso e que todo químico pode ser facilmente transformado em veneno, Brainiac altera a composição das memórias da Lois e faz com que apenas aquelas relacionadas com Clark Kent e Superman passem a intoxicá-la. Enquanto Lois souber que seu marido é o Superman, mais próxima da morte ela vai estar. Espera, isso é bem legal na verdade. É um bom uso da química humana. Não é? Infelizmente, a memória venenosa não pode ser removida. Mascarada, sim. Especialmente se ele pedisse um favor ao seu mais novo amigo mágico, facilitando uma realidade onde Clark e Lois são casados sem que a jornalista soubesse da sua vida dupla. Mas, não, isso é muito arriscado. Lois é teimosa e esperta demais. Ela descobriria uma hora ou outra. Não importa o quão cauteloso Clark seja, isso só adiaria o inevitável. Sem alternativa, Superman recorre a Mix Spitalik. Claro, eu posso consertar isso. Só que tem um porém. O que foi isso? Gostou do meu mix? Não. Eu apenas posso alterar a história para fazer com que ela nunca soubesse, para que vocês nunca tivessem se conhecido, para que nunca houvesse uma memória para envenená-la. Inaceitável, disse Superman. Você pode consertar isso de uma forma mais simples. Não precisa ir tão longe. Errado, Superman. Quando estou na terceira dimensão, sou incapaz de fazer qualquer coisa além de travessuras. Não importa a minha vontade. A oferta está na mesa. Juntos, Lois e Superman tomam a decisão mais trágica e difícil de suas vidas. Embora Lois prefira passar um único dia com seu amor a uma vida inteira sem ele, Clark jura que eles ficarão juntos novamente, quando chegar a hora certa. Por enquanto, não existe escolha. Essa história precisa ser apagada para que Lois possa viver. Mix faz a sua mágica. A noite cai ao redor do globo. Ao amanhecer, ninguém vai se lembrar de que Clark Kent é Superman. Pior, quando acordarem, ninguém se lembrará que Clark Kent e Lois Lane já foram casados. Cosmo. Enquanto vivermos, tanto naquele dia. Por fim, porém, a poeira violeta do crepúsculo se espalha pela cidade. Está acontecendo. Com os braços entrelaçados, como se nunca mais fossem se tocar, Lois e Clark adormecem. Com um último beijo, eles caem no sono. E quando a aurora desponta em Metrópolis, Kent sai de seu apartamento de solteiro na Avenida Clinton 344, chega à sua mesa no planeta diário bem a tempo da última de uma longa série de provocações de sua repórter rival, Lois Lane. Ela está de olho no Superman, pensa Kent pela milionésima vez. Se eu, ao menos, conseguisse que ela me amasse como Clark... Cosmo, me escuta. Pelo amor de Deus, Darwin, se toca, tá estragando o clima de novo. O que é que você quer? Que clima? Essa é a grande história que você queria me contar? Sim, por quê? A grande obra-prima do Superman é só um sem volta pra casa em esteroides? Não. Não é isso. É até heresia comparar um texto do Wade, do Morrison, com aquele filmeco. Um vilão vaza a identidade do herói, todo mundo ao redor do herói é afetado, ele precisa lutar contra seus maiores vilões, trabalha com aliados de outra dimensão e no final tudo é resolvido com uma mágica de amnésia coletiva, onde o herói nem consegue ficar com a própria namorada? É mesmo? E foi exatamente o que eu disse, né? É novamente o que foi feito em Um Dia a Mais, né? Uma porcaria, obviamente. E não é heresia comparar esse texto com o que foi feito em Um Dia a Mais. Os dois seriam ruins do mesmo jeito. A ideia não funciona, não cabe. Ficar com a própria namorada? É mesmo? É difícil acreditar que não. Foi um motivo idiota, tá legal? Como tudo que é bom e é cancelado. Pura estupidez. E até um pouquinho de ego. E qual foi esse tal... Exagero, hein? A qualidade não teve nenhuma influência pro cancelamento. É difícil acreditar que não. Foi um motivo idiota, tá legal? Como tudo que é bom e é cancelado. Pura estupidez. E até um pouquinho de ego. E qual foi esse tal motivo, então? Você lembra do merda do Ed Braganza? Então, ele era o editor da revista do Superman. O editor geral da DC Comics, Mike Carlin, estava de férias nessa época. E essa proposta passou sem o seu consentimento. Quando ele voltou, ele se espantou com o que estava acontecendo. Mike automaticamente vetou os planos para a revista e obrigou o Ed a achar novos criativos de última hora. Ao mesmo tempo, ele fez a DC adotar uma espécie de embargo que proibia nomes grandes nos títulos do Batman e Superman, já que seus talentos teriam mais utilidade em levantar títulos que não vendem tão bem, enquanto os medalhões podiam se manter oferecendo um nível decente, no mínimo. Esse embargo foi tão extremo que o Mark Waid foi simplesmente proibido de escrever o personagem regular por muito tempo, e fez até o Morrison voltar pra Marvel. Foi rejeitado, e a frase que me falaram foi: você realmente acreditou que a DC te daria as chaves do carro da família? Você entende isso agora? Mas isso não importa. Eles perceberam que a ideia de trazer velharias não iria a lugar nenhum. Justamente, meu colega. Não, agradeço a história de Mike. Ele salvou o Superman de ter ido à merda, né? Basicamente. Começo dos anos 2000, quer dizer, o Superman não tava bem de todo jeito nos anos 2000, mas se você for entrar de 2003 pra frente, que é quando você já começa a ter o Legado das Estrelas em diante, você já vai ter os personagens, você já vai ter o Superman com as melhores histórias. Então você vai tirar Superman Brainiac, Superman Origem Secreta, o Legado das Estrelas, Grandes Astros, entra Foice e o Martelo, você vai também poder tirar outras histórias. Superman contra Elite, no caso Olho por Olho, Superman... não, a Revanche de 96, agora que eu lembrei. E nem é uma história tão boa assim, mas... E tem aquela própria história do Superman que faz greve, né? Então,
O Superman ele demorou um pouquinho a engatar nos anos 2000, mas achou seu foco. Entende disso agora? Mas isso não importa. Eles perceberam que a ideia de trazer velharias não iria a lugar nenhum. Tenho certeza que escolheram nomes muito melhores pra assumir a revista. E é aí que você se engana. Os anos 2000 foram marcados por Jeff Loeb e Joe Kelly assumindo Superman e Action Comics respectivamente. A fase não chega a ser ruim, longe disso. É bem divertida e deu vida a algumas das histórias mais emblemáticas do personagem. Porém, com o sucesso de títulos como Reino da Manhã do Mark Waid e LJA de Grant Morrison, somadas às vendas bem-sucedidas das reimpressões vintage da Era de Prata, o editorial percebeu que talvez ter explodido grande parte da lore do personagem pode ter sido um erro, visto que o público se interessava por um retorno ao clássico. Então, essa grande reformulação permaneceu com a mesma premissa. Loeb disse que seu trabalho se definiria como algo para cada geração. Por meio de retcons, aos poucos, o trabalho do Byrne foi desfeito, entre aspas, dando espaço para os elementos espalhafatosos da Era de Prata. O maior exemplo disso é Jor-El e Krypton, deixando de ser uma distopia fria para voltar a ser um mundo de maravilhas inexploradas. Jor-El deixou os seus trajes sóbrios e recuperou a sua roupa verde maneira. E tudo o que foi apresentado durante a Era Byrne não passou de uma grande mentira contada a Superman pelo seu pai, para que seu filho não sofresse com a perda da sua herança. É basicamente o que o quarteto de escritores propuseram, mas sem todo o charme e a elegância, humando soluções mais rápidas e fáceis. E você ainda deve estar se perguntando, mas Cosmo, como pode falar que Superman 2000 é uma obra-prima cancelada, desprezar tanto o que temos de concreto? Eu não. E é aí que eu te digo, primeiro, eu não tô desprezando nada, segundo, mesmo proibido de trabalhar com personagem, o Waid ainda foi chamado em meados de 2003 para escrever uma pequenina história chamada Legado das Estrelas, uma modernização canônica da origem do personagem, e a minha favorita, onde ele reaproveita o conceito do Clark ser vegano, entre muitas outras coisas discutidas aqui. No mesmo ano, Mark Miller escreveu Entre a Foice e o Martelo, uma das mais conhecidas Elseworlds da DC E eu não tive que editar aquela parte falando que o Mark Miller escreveu Entre a Foice e o Martelo. O vídeo citou, enfim. menos inspirados de todas elas. Ok. O que importa é que aqui temos pela primeira vez uma Fortaleza da Solidão que funciona como um museu, com direito ao Titanic preso no teto. Esse conceito do mundo bizarro acabou sendo trabalhado pelo Geoff Johns e Richard Donner em Fuga do Mundo Bizarro, arco publicado na Action Comics em 2000, desenhado por Eric Powell. E, novamente... Ai, falei merda. Não foi o Grant Morrison que fez a fase do Superman Brainiac, que foi o Geoff Johns. Meu Deus. Mas tá bom, Grant Morrison escreveu Grandes Astros, né? Pelo menos isso eu tenho certeza. Um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos. E, como você mesmo disse, Darwin, a trama do Team Force tem muitas similaridades com Mais Um Dia do Homem-Aranha, a base para Sem Volta pra Casa. E o pior é que eu acho que isso daí acaba sendo apenas uma coincidência mesmo. O mais significativo de todos, infelizmente, se mostrou nos trabalhos futuros de Morrison. Em 2011, foi responsável por escrever a origem do Superman nos 952, retratando suas primeiras aventuras na Action Comics, retornando às raízes do campeão dos oprimidos da Era de Ouro. Fora o fato dessa fase terminar em uma grande batalha do Superman com seus maiores inimigos. E, sim, finalmente Superman não usa calção. Parabéns, vocês conseguiram. Então, Deixa eu falar, Darwin. O grande elefante na sala é simplesmente o maior quadrinho do Superman, o queridinho de todos, Grandes Astros Superman. Absolutamente tudo escrito nessa proposta foi reutilizado para fazer um dos maiores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. A homenagem ao passado, com um Superman super poderoso, super inteligente, um Lex ameaçador, Clark, planeta diário, suas percepções elevadas, o relacionamento entre Superman e Lois, as suas aventuras hercúleas, a Fortaleza da Solidão, letra por letra, inclusive o universo com esse nome aí, os Solares, os Descendentes, a Terra Bizarro, vírus que modificam humanos e todo o resto. Machuca um pouquinho saber que Superman Now seria basicamente um Grandes Astros estendido e mais aprofundado. tá legal. Agora que você já falou, e muito, eu posso falar? Vai lá, fala. Sabe o que realmente machuca? Assim, de verdade? É que estamos aqui, falando e falando, por 30 minutos, certo? 30 minutos? Nossa, passou muito rápido. Conversando sobre essa tal suposta história revolucionária. E você falou, e ainda não respondeu a minha pergunta. Que pergunta? E aí, por onde eu começo? Ah, Darwin, se eu soubesse que era só isso... Ok. Eu passei meia hora aqui pra ver um guia de leitura do Superman, onde o cara me decide falar sobre uma história que só não foi uma merda, porque o editorial impediu muita coisa que veio a ser utilizada em Grandes Astros. Mas aí, por que Grandes Astros não foi uma porcaria? Muito simples, Grandes Astros não é na Terra principal. Naquele universo faz sentido, no nosso não. Então tá, vamos ver o que é que ele vai dar de guia de leitura. Não tinha começado. Eu não pedi pra você começar. Quero uma origem, Legado das Estrelas. Algo mais moderno, Action Comics 952. Esmaga Clã, se quiser só uma aventura. Tá bom, Legado das Estrelas, origem que eu recomendo também, justamente pra ver se eu sabe se ela gosta ou não. Mas se eu for recomendar a minha origem favorita, obviamente é a do John Byrne, né? Mesmo que esqueça totalmente a mitologia kryptoniana. Infelizmente. Mas, ok, eu passo o pano porque a origem ainda assim é boa, né? Não recomendo a leitura da origem dos 952, pelo amor de Deus, não leia. Se quiser ler pra poder ver como é que era no início, leia. Mas não recomendo se for pra ler pra ver algo bom.
Esse do Smile Clan, nunca li. Divertida sem continuidade, Camelot Falls para algo mais aprofundado, Nunca li Victorina do nenhum Darwin dois, Cook nem para uma os leitura três. muito única de suas vulnerabilidades, evitem diante da fase do Burn, deixa que não desastre. Ai, dá o cu, meu irmão. Fala da fase do Burn. Em dia se você pode jogar fora mesmo, não tô nem aí. Exceto o jogo é foda. Agora dizer que John Barney, você pode jogar fora a fase em quem é meio merda, né? Não, e agora para pensar. Há quem reclama que o Superman mata, mas aí vai lembrar o quê? O Superman do John Barney matou, né? Por isso que tem muita gente que odeia. Mas o Superman do John Barney, ele não tinha jeito se não matar. É interessante, o Superman ele tem o voto de não matar, mas ele já matou algumas vezes. Foi esse primeiro caso, e foi justamente outra vez com o caso do Apocalipse. O Superman matou o Apocalipse, né, meus amigos? Ele não tinha jeito, ele matou e morreu junto. Então, o Superman matar não é o problema é como é feito. E dizer que a face do John Barney é uma porcaria é um problema, afinal de contas, Homem de Aço, uma história muito boa. Se você pegar então o que vem depois, são histórias normais. A gente vai ter a introdução do Metal, um Lex Luthor, pra mim, um dos melhores. Inclusive, ele serviu de bastante influência para o que a gente vê no Lex Luthor dos filmes do Superman do James Gunn, né? Esse Lex Luthor que é um empresário, além de cientista. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma moralzinha. Grandes Astros, lê se quiser. Se quiser deixar pra bem, futuramente você pode também. Depois, entendeu? Mas, assim, e se porventura uma possibilidade remota eu não quiser ler? Eu sabia. Tava bom demais pra ser verdade. Darwin nunca leria quadrinhos por vontade própria. Um favorzinho? Minhas aventuras com Superman. Só assiste as 2 temporadas e você já vai sair com uma noção do personagem e provavelmente não vai dormir como pode acontecer nas outras. Muito obrigado, Cosme. Tá vendo como foi fácil? Fiz um vídeo todo sobre ser como Superman e ainda assim é uma dificuldade quando o assunto é ajudar. Não, eu não recomendaria minhas aventuras com o Superman como primeira animação. Ok, a história é boa, tem um ótimo Superman, mesmo que eu ache que um Superman um tanto menos... Na verdade, esse Superman, eu ia dizer esquerdista, mas esse Superman não é esquerdista. Ele só não é o Superman de verdade, né? Um Superman mais voltado pro Superman de vermelho e azul, que é aquele Superman mais pai da Terra, ok? O Superman que eu recomendaria, se você quer ver algo animado, é justamente o Superman de Superman a série animada. É um Superman foda, independente dele apanhar pra caralho, exceto que ele dá um cacete no Darkseid. Uma vez. Mas ele também, o que importa é a história desse Superman, né? Eu recomendo bastante. Mesmo que o Batman tenha tido uma série animada bem melhor. E acabou, graças a Deus, acabou. Acabou, eu não aguentava mais ouvir sobre essa história. Mas vou voltar nesse canal mais vezes só pra gente discutir, né? E não, Superman não é um patriota americano e essa história não seria perfeita. Mas mesmo assim, vamos lá, se inscrever no canal do Golfinho Sideral, aproveitar para ajudar o cara logo a chegar nos 1000 inscritos, né? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado e se gostou, obviamente, deixa o like e se inscrevam aqui. Meu nome é Alejandro, sou o seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Fui!